Então vamos lá, hoje eu vou falar para vocês uma coisa bem legal, bem interessante. Deixa eu apertar aqui isso aqui. Nós vamos continuar entendendo um pouco o nosso cliente, algumas coisas que fazem o cliente, vou ligar aqui a câmerazinha, algumas coisas que fazem o cliente ter a percepção do que ele quer. Porque muitas vezes o que eu entendo é uma coisa e o que o cliente quer é uma outra totalmente diferente. E tem uma grande parcela nisso para a gente conseguir entender o que ele quer. Parece que é uma coisa simples, mas na verdade às vezes nem sempre é. Por isso que eu quero que a gente tenha essa cultura da gente conseguir entender o cliente. E depois, mais para frente, eu vou falar mais de cultura também. E por que entender o cliente, ele é importante? Porque hoje a gente vai explorar algo que não só transforma os negócios, mas a vida das pessoas. O verdadeiro entendimento do cliente e como ele está ligado ao nosso propósito. Então hoje nós estamos aqui, nós vamos ver aqui algo que é diferente. Algo que vai nos ajudar e vai ajudar em tudo que a gente faz, como a gente pode realmente entender o nosso cliente de uma maneira bem mais profunda, bem mais enérgica. Que a gente vai tentar e entender muito melhor aquilo que ele está fazendo. E aí eu vou falar aqui, eu vou começando, dando esse exemplo do bambu. Já ouviram falar da história do bambu chinês? Conhece, Fernando, a história do bambu chinês? Eu vou contar brevemente. Como que funciona o bambu? Esse bambu chinês, que é aquele bambu tradicional. Quando você planta ele, ele fica lá anos e anos plantado e não aparece quase nada. E aqueles bambus, vocês sabem que eles são enormes, né? Chegam a, acho que 20 metros de altura. Só que no começo ele fica lá pequenininho, passa 1 ano, 2 anos, se não me engano, 5 anos até, que você só vê aquele cotoquinho. Não vê nada mais. E aí você pode até pensar, meu Deus, o que será que aconteceu com isso? Por que será que ele não está crescendo se a gente sabe que um bambu fica enorme? Porque durante todos esses primeiros anos, ele está o quê? Criando uma raiz, e uma raiz muito forte. É igual um prédio. Quanto mais alto o prédio, mais alto tem que ser esse fundamento dele, né? A fundação dele tem que ser mais forte. E aí você imagina que esse bambu, ele está ali criando raiz, se fortificando, se fortalecendo, para que aí sim depois ele venha conseguir crescer de uma maneira, em poucos anos, muito mais do que nos anos que ele ficou lá pequenininho. Então, ou seja, é uma importância muito grande que venham entender a raiz, para que com a raiz a gente venha entender todo o processo do que vai ser ali. E é isso que a gente está fazendo aqui, com esses treinamentos e com isso hoje. Nós temos que dar o que? A raiz. Nós temos que nutrir a planta para que ela venha o quê? Crescer. Para que ela venha começar a ter força. Não apenas só o visual, mas que venha ali realmente ter uma estrutura física mesmo, emocional também, do porquê que nós estamos aqui falando e treinando vocês. Ou seja, é para vocês se tornarem algo realmente diferente, não ficar só ali superficial, mas algo bem diferente. Eu vou falar aqui um pouco das frustrações do cliente. Esse aqui é um exemplo de um cliente frustrado numa loja. Então, olha só, uma experiência frustrante. Imagine você entrar numa loja confiante de que você sabe o que precisa. Né? Você diga o cliente. Mas descobrir que o produto não resolveu o seu problema. Você se sente frustrado e enganado. Mas, na verdade, isso era uma falta de informação do próprio cliente. Nem do vendedor, do cliente. E isso acontece todos os dias. E nós, líder, vendedor, nós temos a responsabilidade de mudar essa história, mudar essa narrativa. Porque eu colocar a culpa no cliente é relativamente fácil. Mas tem algo por trás aí que nós temos que entender isso como fazer.
E aí a gente vem no poder do porquê. Qual é o porquê? De onde vem esse porquê? Qual deve ser esse porquê? O porquê que nós fazemos isso, o porquê que o cliente quer aquilo. Então, tudo tem um motivo. Nada é sem motivo. E a gente fala assim, o que é o porquê? O porquê, né? Não um porquê, o porquê. Então, é o que motiva, é o que dá sentido. Então, por que que uma pessoa ela vai trabalhar, por exemplo? Ela tem um porquê. Por que que uma pessoa vai no mercado? Ela tem um porquê. Por que que a pessoa vai na igreja? Ela tem um porquê. E esse porquê é o que vai motivar, o que vai dar um sentido para ela. E aí, nós, como líderes, vendedores, nós falamos com as pessoas como se elas já fossem os nossos clientes. E olha só, não tem consciência do problema e nem da solução. Mas quando às vezes a pessoa vem, a gente até acha que ela já sabe de alguma coisa, que ela acredita em alguma coisa. Então nós não podemos tratar essas pessoas como se ela já soubesse e já entendesse. O cliente, ele pensa que sabe do problema. E na verdade, pode ser até que ele saiba, ou saiba uma parte, ou saiba só uma fração, ou nem saiba, ou nem sabe que sabe. Né? E aí fica nessa coisa que às vezes, e já passei por isso, acho que todo mundo já passou, a gente vai, eu quero comprar isso. E o vendedor, ele vai querer vender. E ele vende, às vezes a gente vê que dá errado. Né? E é uma coisa que nós temos que identificar o verdadeiro porquê disso. E na verdade, isso está ligado a um grande problema emocional. Que vocês vão entender esse exemplo aqui de uma forma muito clara e muito didática. Quem aqui já atrasou uma conta, mesmo tendo dinheiro para pagar? Quem já atrasou? Já atrasou? E aí vem a pergunta, e por que você atrasou? É porque você não tem capacidade de pagar a conta? De um aplicativo no banco que vai ajudar? É uma planilha, uma organização? É um mentor, alguma coisa assim? Não. E isso cai tudo direitinho na venda também. Não é uma planilha, não é um aplicativo, não é você ter um mentor ali, alguém que vai te ajudar. É um problema do pai, com o seu pai. Mesmo que você tenha dinheiro na conta, e quando você recebe a ligação de alguém te cobrando, é como se fosse o seu paizinho lá falando com você, te dando atenção. Quanta gente que recebe a ligação do gerente e fala, ó, alguém ligando, tem que pagar. Porque ela falta o quê? Um vício emocional de autoridade. Querendo que a pessoa se sinta alguém cuidando dela. E aí vem essa outra aqui, ó. Tem pai que só aparece quando tem um problema. E aí o que acontece? Seu pai aparecia quando ia bem ou quando ia mal? Quando não aparecia. E às vezes nem aparecia, né? E isso mostra o quê? Precisa de uma figura de autoridade, de alguém cobrando. Que às vezes aquela pessoa, que nem aí, se o gerente do banco não ligar, a pessoa que deve vai ligar e vai querer te cobrar. E por isso que muitas vezes eu consigo dar um retorno porque eu estou ligando para o cliente e falo, olha, eu estou aqui, você consegue me dar? Também tem isso. Também tem isso, exatamente. Não, eu pagava porque eu ficava na cabeça. Peraí, eu não paguei, meu pai vai me cobrar. Tá vendo? Meu pai vai me cobrar. Meu pai vai me Meu cobrar. pai vai gostar, porque ele gosta de tudo pago certinho. Aí ele vai vir pegar o meu pai, ele vai falar, ele vai reclamar. Então, a minha parte é mais essa. Tá vendo? Porque o meu pai, eu não tive assim, sempre foi presente. Uhum. E ele sempre gostou das coisas. Mas não precisa ser o pai necessariamente. Geralmente é. Mas é alguém que ocupe essa figura de responsabilidade, de autoridade. Né? Que pessoa que não teve pai, não teve mãe, por exemplo, é uma outra pessoa que pode ter sido isso. Só que está ligado a uma emoção. É uma emoção, emocional. Por isso que às vezes quando a pessoa é cobrada, ela tem... Tem gente que, às vezes, isso acontecia muito com pessoa mais antiga. A pessoa lá tem o dinheiro, aí quando a pessoa vai lá na casa dela cobrar, ele fala, você
Você só vem aqui quando eu não te pago, por exemplo. Posso perguntar? Como que a gente rompe isso? Como que você quebra isso? Experiência. Tem que ter a experiência e também o quê? O que ganha? O que sempre ganha, que eu falo? Ecossistema. E outra, se é isso ainda com o pai ou com alguém, é perdoar. Por mais que a pessoa pense que tenha perdoado, é perdoar. E perdoar o quê? Ir tendo lá, tendo experiência, falando, conversando, indo jantar, indo almoçar, e verdadeiramente. Eu sei que parece uma coisa meio diferente. Não, mas eu tô passando por isso, eu tô quebrando. Mas é. É experiência, é ecossistema. Eu estou trazendo ele pra perto, tá sendo diferente, porque eu quero perdoar, então ele vai fazer parte da minha vida, porque ele é meu pai. Exatamente. Tá vendo como é o negócio, ele é assim? E o cliente também tem isso. Ele tem que entender isso do cliente. Porque às vezes eu tô falando com uma cliente que passa a mesma coisa que eu passo, né? A Uhum. gente é uma figura de uma cliente, um profissional. E por mais que seja uma empresa grande, pode ser uma empresa bilionária, pode ser uma empresa que tem o que for, às vezes vai ter isso lá num setor, ou na pessoa que está no setor ali, ela também vai ter essa... Às vezes ela é muito cobrada pelo chefe dela e ela pode fazer a coisa por quê? E na verdade as pessoas, elas, entre aspas, amam ser cobradas. Porque às vezes na empresa mesmo, a pessoa só faz quando chega o chefe e dá uma... Briga não, né? Mas chama atenção. E às vezes a pessoa sabe fazer? Sabe. Não precisa nem dele. Não precisaria. Mas por que tem? Precisa ter uma figura que é... Que tem que ter alguém lá. Olha, porque emocionalmente a pessoa ela pode se sentir desamparada, ainda mais se na infância ela foi uma pessoa, entre aspas, sem limite. Ou na infância e na adolescência, né? Porque a falta de limite faz com que não se sinta amado. E não tenha aquela figura. E aí uma pessoa vai para dois extremos. Ou ela vira totalmente rebelde, ou ela vai querer ficar aquela pessoa certinha, 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 porque não quer ficar igual, né? O pai ou a figura, né? Temos duas pontas aqui disso. É bem doido isso, né? É bem doido. E aí vamos falar de liderança. Existem 3 tipos de líderes. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui, a liderança que eu quero passar para vocês. E eu quero que vocês reflitam. Em que parte vocês estão nessa liderança? Porque assim, apesar de sermos pequenos aqui ainda, nós temos uma visão grande. E sabemos que vocês serão líderes. E aqui, olha, existem os primeiros tipos de líderes, são os líderes fracos. O que faz um líder fraco? Ele é focado apenas na execução, entre aspas. Por que entre aspas? Porque ele faz a tarefa sem explicar o motivo. E às vezes a gente se pega muito nisso. É o que, ó? Eu pego, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Por quê? Não interessa, faz isso que eu estou mandando. Esse é um líder fraco. Todo mundo passa por um pouco dos 3. Mas o que isso não pode ser o quê? É constante. Então eles falam do como, sem falar o porquê. Ó, faz isso por quê? Porque tem que fazer assim. Porque é o jeito que eu quero. Faz isso e pronto. O outro líder são pessoas determinadas, mas ainda assim ineficazes. Porque ó, elas explicam como fazer algo, fornecem instrução, fala como fazer, explica como tem que fazer, mas ainda ela deixa de lado que é o fundamento, que é o porquê. Ou seja, foca no método. Olha, você tem que fazer isso, desse jeito, dessa forma, ou dessa forma, mas ainda não traz o porquê da coisa. O porquê precisa disso. Sabe? Às vezes é só aquela questão de, a gente tem que fazer isso porque é bom. Vamos imaginar assim, não tem um fundamento. E aí os grandes líderes de verdade são as pessoas vitoriosas. Porque elas começam com o porquê. Ou seja, tem definido uma razão, tem um propósito por trás disso e determinam o como vão chegar lá. A motivação e o entendimento no objetivo são maiores e guiam suas ações. O porquê é a base para o sucesso.
Então, ou seja, por que nós queremos fazer isso? Porque nós queremos ajudar as pessoas, queremos ajudar as empresas. Aí, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai atingir o nosso objetivo, o nosso porquê? Então, nós podemos aqui ter um atendimento, nós podemos ter isso, nós podemos ter aquilo. O que tem que ser feito nesse atendimento? O que tem que ser feito nisso? O que tem que ser feito naquilo? Entendeu? Então, são diversas coisas que, se eu só vou ali no quê, e se o meu porquê ainda é um porquê muito raso, como, por exemplo, só ganhar dinheiro, então você não tem um porquê. Porque o porquê, ele tem que ser algo sólido. Tem que ser algo que venha realmente dar aquele entendimento, dar ali a direção, pavimentar a estrada, para que a gente venha conseguir chegar e entender o porquê. Então, meu negócio, o nosso negócio, tem que ter um porquê muito claro. E por que que nós fazemos isso? Por que que nós fazemos aquilo? O porquê vai levar ao como, e o como vai dizer o que que a gente vai fazer detalhadamente para a gente chegar naquele objetivo. E isso pode ser aplicado até num negócio pequeno. Desde que a questão do negócio não seja só ganhar dinheiro. Eu posso até falar assim, olha, dá um exemplo que me vem agora aqui. Vou imaginar que você quer ter um carrinho de pipoca. Se você quer só vender a pipoca para ganhar dinheiro, você pode conseguir por um tempo, ou vai conseguir por muitos anos, mas talvez não saia disso. Porque você só quer o dinheiro. Só que se você pensa, cria um porquê. Vamos imaginar, eu quero vender a melhor pipoca, porque é uma pipoca saborosa, de qualidade, e que as pessoas precisam. Ou seja, coloca o porquê nisso. Porque aí a gente vai ter o como que vai ser feito isso, você vai poder ter um modelo já de negócio que pode ser replicado. Porque a pessoa já pensou num jeito diferente de fazer isso. Ou seja, nós temos que ter o nosso porquê muito claro. E se as pessoas não entendem o porquê, a gente tem que rever e mostrar o porquê. Porque o porquê é o que faz a diferença. E a importância do porquê e da comunicação. O porquê, ele é o que impulsiona as pessoas a continuarem suas jornadas, mesmo diante da dificuldade. Então, está relacionado à satisfação, além de ganhar alguma coisa com isso. Então, muitas vezes, nós comunicamos também o que e o como, mas não falamos do porquê. Então, a gente fala muito, ó, você tem isso porque vai ser fácil, né? Olha, como isso você vai pegar e fazer desse jeito, dessa forma. E a comunicação ela é mais do que palavras, né? E também envolve ali a linguagem. E a percepção do cliente. Entender que o cliente nem sempre sabe qual é o real problema que ele tem. E a importância de questionar e entender profundamente o que ele precisa. Ou seja, questionar. E aqui eu vou dar o exemplo da broca, que é um exemplo muito bacana, muito forte. Vamos imaginar assim que um cliente, ele vai a uma loja de ferramenta e ele quer comprar a melhor broca da loja de ferramenta. E aí o vendedor, ele interpreta a melhor. O vendedor interpretou a melhor como a broca de maior qualidade possível. E vende a broca. Não necessariamente a mais cara, mas a melhor. Faz sentido, não faz? Ele quer a melhor broca. O vendedor entende que é melhor e é de melhor qualidade que tem. Só que o cliente, ao usar a broca, ele quebra a broca. A broca quebrou. E fica frustrado, chateado, talvez até pensando que foi enganado pelo vendedor. Mas ele não fez tudo certo. O cliente não foi na loja, pediu a melhor broca, o vendedor entendeu que ele queria a melhor broca e vendeu a melhor broca. O que aconteceu? Daí é a pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu é que os dois ali não foram muito eficazes. Porque o vendedor entendeu que ele queria a melhor broca. Só que o cliente, ele estava furando concreto. E o vendedor vendeu a melhor broca para furar madeira. Só que aí, ele volta para a loja, mas você me vendeu a melhor broca, quebrou. Mas aí você estava querendo furar concreto? Eu te dei a melhor broca de madeira? Ou seja, os dois lados ali ficaram falhos. E aí a pergunta que vem, o que faz você, a gente,
acreditar que o cliente entende seus problemas melhor do que você. A gente está aqui treinando, nós falamos, passamos das coisas, dos produtos, tudo. Aí, como que a gente pensa que o cliente entende melhor do que a gente? E às vezes tem alguns clientes que falam, não, isso eu já conheço, né? Mas não conhece. Então, o que faz a gente entender isso, acreditar nisso? Qual o motivo da gente acreditar nisso? E o segundo, como podemos mudar a forma como ouvimos e nos comunicamos com eles? E aí, aqui no caso de vocês, o que você faria de diferente aqui? O que teria que ser feito aqui, Ana? Eu começaria perguntando para que ele precisa da broca. Para que ele precisa, né? Uma pergunta básica até, né? Aonde você vai usar? Para que você precisa, porque às vezes... E olha, isso é tão doido, esse exemplo parece ser tão doido, que é uma coisa que acontece. E acontece, inclusive, o exemplo da broca. Que eu lembro que eu fui querer furar um negócio lá em casa, eu fui na loja lá, eu pedi uma broca boa, que eu também não conhecia, também não entendia. O vendedor pegou e falou, ó, essa daqui. Aí eu peguei, mas daqui é pra quê essa broca? Ou seja, é algo que acontece e é mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. E aí, ou seja, a gente tem que identificar a verdadeira causa raiz. Então, o cliente ele acredita saber qual é o problema, mas não tem informação, ele não conhece. Assim como o cliente da broca, muitas pessoas descrevem sintomas ou problemas superficiais. É aquela coisa assim, não, eu preciso fazer um furo. Um furo aonde? Como? Qual o tamanho? Qual o profundo? Não faz as perguntas certas. E para oferecer, nós precisamos questionar e entender profundamente o que ele quer. Porque talvez ele entenda o que ele quer. Que às vezes nem ele vai entender o que ele quer. E assim nós podemos oferecer o quê? A melhor broca para a solução dele. E aí, para finalizar, o que a gente pega de aprendizado aqui? Que hoje nós vamos sair daqui com algo muito poderoso. Que é o quê? O entendimento de que o cliente ele precisa de mais do que produto e do que serviço. Ele precisa de alguém que o compreenda no final das contas. Ele quer se sentir amado, que tenha carinho por ele. E quanto maior o ticket, se eu vou no mercadinho ali comprar um negocinho, a mulher do caixa nem vai olhar na sua cara. Mas quanto mais alto o ticket, mais alto o valor, ele quer ter o quê? Sentir mais exclusividade. Porque afinal eu estou pagando por algo mais caro, né? Por algo mais exclusivo. E às vezes por não ter isso ele fica chateado. Ele fica frustrado com isso. Ou seja, ele tem que ter aquele carinho. E às vezes ele até reclama por causa disso. Não reclamar disso, mas ele reclama alguma coisa porque ele quer que alguém ligue, fale com ele e ele se sinta acolhido. E nós aqui, lembre-se, né? Não estamos vendendo brocas, né? No nosso caso aqui alugando headsets, ou personalizando experiências para as pessoas. Não é isso. Nós estamos ajudando essas pessoas a realizar um sonho delas, de uma certa forma ou de outra. Até aquele sucesso lá no evento, que as pessoas venham olhar, venham falar, nossa, que coisa legal, que coisa bacana, e se sentir validado. E é isso, no final das contas, no fim do dia, que é o que interessa. Que ele venha ter lá aquele sucesso enorme no evento e venha se sentir feliz, alegre com isso. E aí com isso nós finalizamos o nosso treinamento de hoje. Se alguém tem alguma pergunta, alguma informação, pode falar.